Fala galera, tudo certo? Estamos aqui hoje no 7º episódio do podcast Revela Aí e dessa vez com um grande amigo meu de longa data das andanças de casamento. Pode revelar nosso amigo Fábio, como é que você tá? Tudo certo? Firme. Cara, é um prazer, sem dúvida é um prazer te ter aí na bancada, é um prazer estar conversando contigo hoje desse universo dos casamentos que eu digo que a gente se encontra nos nossos encontros de sábado à noite, né? Porque... é muito bom, cara, quando eu chego lá no evento e eu vejo que é tu que tá fazendo a cerimônia, é tu que tá lá celebrando esse casamento com os noivos e aí te apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de quem você é, como se alimenta, da onde que vem, né? Fica à vontade. Beleza, então, sou o Fábio da Silva também, né? Da Silva. São quase familiares, por olhar, né? Sou casado há 16 anos, pai de 2 filhos, eu sou celebrante profissional de casamentos há 6 anos, atuando de forma profissional, CNPJ, toda aquela coisa. Massa. E atuo basicamente na região de Caxias e Bento Gonçalves, onde minha maior demanda de trabalho, mas também vou para Gramado, outras regiões do estado, já fui para Santa Catarina, quem sabe outros estados aí, fora do Brasil também, que, né, quem sabe. Convite pode surgir. Isso aí, surgirão, com certeza. E muitos casais que vêm de fora do Rio Grande do Sul para casar aqui, eu tenho o prazer de celebrar a cerimônia deles, né? E estamos aí na disponibilidade para realizar o sonho dessas pessoas aí. Ah, que massa. Eu vejo, Fábio, que cada vez mais vem ganhando mercado, né? Eu digo que a Igreja Católica, ela, nada contra os católicos, adoro o casamento católico, mas a gente vê que ela vem deixando às vezes algumas lacunas ali no mercado, né? O fato da celebração não poder ser feita externa, é uma coisa que eu acho que veio uma tendência muito forte de casamento externo, né? E daí, tipo, pelo fato até dos padres não poder ir pra rua celebrar esse casamento, que cada vez eu acho que tem uma demanda maior, né, do teu segmento, dos casamentos ao ar livre com celebrante. Eu acho que vem crescendo cada vez mais as pessoas vêm procurando uma forma diferente de celebrar, né, a cerimônia de casamento. Existe dois quadros aqui que a gente pode analisar conforme tu falou, né? A questão de o casamento na igreja e o procurar alguém que faça fora, né? O casamento, eu trabalhei nos bastidores da Igreja Católica durante muitos anos na minha vida. Eu tenho uma formação em teologia, né? Eu quase fui um padre. Escapou ali. Faltou pouco ali para ingressar no sacerdócio, mas foi questões burocráticas, né, da instituição. Acabei não optando. Mas eu sempre gostei de palestrar, dar aula, dar cursos, né, participar de retiros de imersão, catequese, curso de formação. Eu sempre me disponibilizei com isso de uma forma voluntária. E então, nesse meu meio voluntário, por quase 15 anos aí, eu vi muita realidade da igreja, né? E essa geração mais atual que está casando, né? O pessoal aí da faixa dos 25 a 35, vamos reduzir, né? Eles não estão mais praticantes, digamos assim, das questões tradicionais da religiosidade, né? Eles são mais abertos a isso. Consequentemente, não sentem mais a obrigação de casar dentro de uma igreja, com um padre, com um sacerdote religioso, ou até mesmo na evangélica, com um pastor, né? Eles querem algo mais personalizado, eles querem algo mais deles. Eles não desprezam a questão da religiosidade, mas eles querem algo que seja deles, algo pessoal, né? Assim como a relação com Deus na religião é uma relação pessoal, né? Isso é legal que abre esse leque, né? Eu já participei de casamentos onde teve... tu vai saber me dizer melhor, mas tipo, cerimônia de areia, de vinho, de bonsai. E, cara, acho que a criatividade vai muito, muito além, né, disso. Mas eu sei, assim, eu vejo nos casamentos que a gente faz junto, que tu tem, até agora... eu me surpreendi porque eu não sabia desse teu lado da igreja também, que tu tinha frequentado há muito tempo. Aí escapou, ainda bem com os nenê, né? Os teus 2 filhos, né? Tu falou? É, isso aí. E é legal ver essa linha de raciocínio que tu tem. Tu passa uma paz muito legal, sabe? Até na tua fala, o modo que tu conduz o casamento, né? Acho que isso é uma questão que tu trouxe também do lado do tempo do católico, não? Isso também, daquele aprendizado lá, né? Principalmente, uma das coisas que eu aprendi muito trabalhando lá como voluntário durante todos esses anos aí, é o que não dizer para as pessoas. Massa. Isso é o principal, né? Uma cerimônia de casamento, ela existe antes de ter existido igreja ou religião. As pessoas se casavam antes de ter uma denominação religiosa, né? Isso está inserido na essência da humanidade, o casar, né? A igreja vem lá no século XV com a questão do sacramento do matrimônio, enfim, né? Uma história longa aí
dos casamentos, né? E, como eu estava dizendo ali, o que não dizer para as pessoas, né? As pessoas que procuram algo externo ao ambiente institucional religioso, elas não querem ouvir doutrina, elas não querem ouvir pregação, elas querem ouvir sobre relacionamento. Elas querem entender o porquê que elas estão ali, né, dizendo um sim diante de todas as pessoas, né? E aí entra a questão da personalização de um celebrante profissional na entrega de uma cerimônia de casamento, né? Eu falava anteriormente também do segundo ponto, né? Da procura das pessoas por um celebrante profissional. Muitos ainda sequer conhecem que existe essa atividade profissional no Brasil, né, como profissão. Acham que às vezes é alguém que está ali. Algum parente próximo, alguém que tá ali. Só que fala bem, alguma Só vai coisa trazer assim, umas palavras bonitas fala ali. alguma coisa lá pra gente, né, a respeito de nós e tal, e tá tudo certo, né? Mas não tem ideia que alguém seja realmente profissional, que tenha uma formação para isso, tem uma especialização para isso, né, tem um CNPJ para isso, tratando isso como uma empresa, né, onde o cliente que me contrata tem um contrato ali de prestação de serviços, onde tem direitos e deveres de ambas as partes para ele ficar protegido. Mas isso é bem legal da galera saber. Que eu sou um prestador de serviço, assim como tu é no casamento, no fotógrafo, né? Assim como o pessoal do buffet, o pessoal da confeitaria, o pessoal da decoração, o celebrante de casamento também é um prestador de serviço ali. E embora exista muita procura, a oferta de celebrante de casamento hoje, principalmente no Rio Grande do Sul, não dá conta de atender todo mundo. E ainda assim, volto a dizer, é pouco conhecida essa atividade profissional. Porque muitas pessoas, principalmente na nossa região aqui, né, o pessoal aqui da Serra, mais, né, o imigrante italiano, o imigrante alemão, coisa assim, eles ainda têm esse viés do tradicional. Sim. Vamos casar, então tem que ser na igreja. Aí muitas pessoas não querem casar. Sim. Porque se sentem obrigadas a fazer da forma tradicional. Sim. E aí falta só uma breve informação para que elas abram o leque das possibilidades. Elas olham na internet lá, vê todas aquelas possibilidades, né, que pode ter dentro de um casamento. E daí, tipo, quando vai se olhar para sua realidade, assim, tá, mas e aí, eu vou ter que fazer na igreja mesmo? Vai ter que ser do convencional, sabe? Então, acho que é uma coisa que pesa também bastante na hora de decidir fazer na rua, ou de fazer em outro lugar, né? Demais, né? Que a semana passada ainda estava conversando com um colega de trabalho. Eu tenho uma outra atividade profissional também, né? CLT, e um colega de trabalho ali que a gente tava se conhecendo e tal, daí eu falei, eu faço cerimônia de casamento, né? E ele comentou, fez o clássico comentário, né? As pessoas fazem festa de casamento pros outros. Sim. Né? E não pra elas. Aí eu falei pra ele, olha, eu trabalho há 6 anos como profissional nessa área, e os clientes que me procuram é justamente o contrário. Eles querem fazer uma festa de casamento pra eles. E convidar as pessoas que sejam importantes, com certeza, para eles, né? Aquela questão tradicional de fazer na cidade onde moram, de forma tradicional, convidar 100 pessoas do lado do pai, 100 pessoas do lado da mãe, né? Aí mais 100, 200 do sogro e da sogra, e alguns poucos convidados. Graças nossos, a Deus, né? Isso tá ficando isso de lado. Aí ficou para trás. Isso aí. Hoje a cerimônia de casamento são 60 convidados, 100 convidados, 120, às vezes no máximo, né? Mas que aqueles 120 pessoas ali, eu conheço mais de 90% daqueles ali, e eu sei, eu desejo que aquelas pessoas estejam ali festejando comigo. Porque elas são importantes pra minha história. Não adianta, é aquela galera que tá com brilho no olho. Eu sempre digo no meu atendimento aqui, né, cara? Às vezes ter um colega de trabalho, que nem tu citou, ter esse cara lá é mais importante do que ter um primo que mora na cidade que tu não vê uma década, o primo tem uma esposa que tu nunca viu na vida e teu balãozinho só tá crescendo de quantidade de pessoa, né? E daí tu deixa de ter aquelas pessoas que têm um significado, uma importância pra ti, né? Eu vejo na tua cerimônia também, assim, ó, cara, tu é um cara que sempre, pro nosso trabalho, tanto a parte de foto do vídeo, tu é um cara que é muito flexível, né? Eu digo que tu tá lá, tu é uma peça fundamental pro casamento, mas tu não tá tentando, tipo, te destacar e aparecer na frente. O Fábio é aquele cara que chega pro ladinho e deixa a cena livre pro fotógrafo, livre pro videomaker, sabe? Aquilo que vai facilitar é um facilitador do nosso trabalho também, né? Tu entende que a gente é um time jogando todo mundo pro mesmo lado. É coisas que muitas vezes a gente enfrenta, principalmente na igreja católica, né? Porque eu sou um cara que prefiro pedir desculpa muitas vezes do que pedir permissão, né? E na igreja católica, muitas vezes eu tive que fazer isso. Subo no altar, se o padre me olhar com cara feio de desculpa, eu não sabia, ele tem que me perdoar, né? Ele é padre, tem que perdoar. Mas eu piso, faço a foto e saio, né? Porque se eu chegar lá na igreja uma vez, quando eu comecei, Fábio, a fotografar, um colega
que já tava mais tempo na área, assim, chega na igreja, pede permissão pro padre, até onde tu pode ir. Eu digo, cara, se eu chegar na igreja e pedir pro padre, ele vai dizer, no altar não sobe, aqui tu não passa, dali tu não pode ir, e daí eu já tenho uma limitação dentro do meu trabalho. Agora, se eu subir, a gente é discreto, a gente viralizou até uma época atrás, né, aquele evento lá que o padre, cara, xingou o pessoal do vídeo, da foto, que o cara tava transitando. E muitas vezes a galera, tipo, esquece que é muito importante a gente se posicionar. Tá certo, cara, que tem profissionais, Fábio, eu falo e falo pros fotógrafos que estão assistindo nós também, que tem uma galera que às vezes é sem noção. É diferente. Acho que tu já deve ter lidado com tudo nessa vida também, né? Os dois extremos aí, né? Então, mas a questão da igreja, com todo o respeito, né? Falando da minha experiência com ela, a igreja ela é uma instituição. Né? Sendo uma instituição, ela possui as suas regras. E alguns das lideranças que estão ali, elas estão para obedecer aquelas regras ali também. Né? E aí, quem é de fora, uma vez numa palestra eu falei para um grupo de noivas exatamente isso. Ó, você escolhe casar dentro da igreja, não é mais o teu sonho. São as regras da igreja dentro da instituição. E você tem que obedecer. E não adianta querer fazer o corpo mole. Né? Agora, tu quer casar com os exemplos que eu mencionei, né? Quer casar com um vestido decotado até aqui embaixo, costa nua, né? Quer casar de biquíni na beira da praia, faz fora, né? Daí isso aí. Tem um jeito. Agora, dentro de uma instituição... Tem regras, né? Tu tem que ter as regras, né? E voltando a citar a questão que nós somos prestadores de serviços, né? Nós estamos ali para realizar o sonho personalizado daquele casal. E eu adoro dizer pro casal, conversas que eu tenho com outros profissionais, né? A estrela da cerimônia de casamento não é o celebrante. A autoridade máxima da cerimônia não é o celebrante. Sim. Né? É o casal que tá ali. É isso aí. Né? O celebrante, ele é um porta-voz daquele casal que tá ali. Porque, na verdade, quando tu tá de aniversário, tu faz tua festa de aniversário. Quem que é o celebrante do aniversário? É tu? É isso aí, o protagonista, né? Aí tu vai lá e fala algumas palavras, obrigado por todos aqui e tal. Sim, sim. Teoricamente, o celebrante da cerimônia de casamento é o casal, né? Só que aquele momento ali para eles é de um peso, de um valor muito grande, de uma emoção grande para muitos, né? Ou de uma timidez que alguns tenham também. Então eles não teriam a condição de falar as palavras corretas naquele momento. Sim, né? o nervoso pega, né? Por isso vem o celebrante profissional, né? A figura do celebrante, né? Pode ser um sacerdote, pode ser uma figura anônima, enfim, como nós somos ali profissionalmente, né? Então eu tô ali somente para transformar em palavras aquilo que o casal tem no coração no momento, né? E tu citou a questão de eu sair às vezes para vocês fazerem uma foto com enquadramento somente do casal, porque não é importante a minha imagem em todas as fotos, né? Então eu faço questão de me retirar. Os fotógrafos que trabalham comigo pela primeira vez, alguns até acham se admiram, né? Porque é difícil, cara. Acho isso espantado, né? Principalmente assim no momento dos votos, né? Do casal. Eu não faço questão nenhuma de ficar ali como um papagaio de pirata, né? Sim. Sendo que é o momento só do casal falar, né? Momento das alianças, né? Que eu faço o casal segurar junto num gesto simbólico ali as alianças. Eu vou falando ali e tal, e agora eu sempre digo assim, ó, agora o celebrante vai sair um pouquinho, o pessoal da foto fazer uma foto caprichada, bem enquadrada, para vocês botar na parede da sala. É isso aí. Depois eu volto, continuo. É o polimento, acho, né? É o polimento, é o cuidado, né? Porque fora, de uma maneira profissional, tu realizando, como casal, tu realizando teu casamento de uma forma personalizada, exclusiva, do jeito que tu quer, a cerimônia também é reflexo da tua personalidade. Né? Agora, na instituição, tem o papel da autoridade. E aí é ela que cita as regras ou que tem que obedecer às regras daquela instituição, né? Mas, né, temos que obedecer. É, isso aí. Não, mas é legal tu falar isso aí. E uma coisa que eu noto há muito tempo, faz muito tempo que a gente trabalha junto também, que a gente se conhece, por isso que fiquei tão feliz quando aceitou o convite pra vir pra cá, porque tu é um cara que, tipo assim, dá aquela estudada, conhece o casal, sabe? Tu vai pra lá, parece que o dever de casa pronto, né? Porque tu tenta entender a história deles, né? E transmitir isso lá na hora da cerimônia. Cara, eu vejo que parece que tu é íntimo dos casais. Eu acho que isso é uma coisa legal, é uma coisa tua, sabe? Eu já fiz com diversos celebrantes, assim, entende? Mas eu vejo que é uma coisa tua, tipo assim, tu fala com propriedade aquilo lá, tipo, dá a estudada mesmo, não é um negócio que tu caiu de balão lá, que só tá falando palavras bonitas, decoradas. E uma coisa bem legal de falar é que, tipo assim,
é um ser... Não posso chamar, não se chama sermão também? Ou não chama sermão? Não gosto de chamar de sermão. É. Eu falo, é um discurso. Mas ele é diferente de um casal pro outro, de um casamento pro outro, Isso. sabe? Não é aquele textinho decorado que tu vai falar em todos. Senão até eu saberia já, de tantos que a gente se encontra, né? Eu já estaria com ele decorado. Falam da... Se usa normalmente a palavra personalizado, né? Eu até em algumas ocasiões eu utilizo essa palavra, né? Mas eu gosto de dizer que é exclusivo. O discurso é exclusivo. Existem partes da cerimônia que competem de uma forma normal, repetir algumas coisas que são para todos. O momento das alianças, por exemplo, eu não tenho muito o que fugir, né? Porque é um símbolo, ele é universal, tem coisas específicas. Até eu faço questão de falar, a repetir as mesmas coisas sobre as alianças, porque tem muita gente que tá lá assistindo aquela cerimônia que tá ouvindo aquilo ali pela primeira vez. Com certeza. É diferente, né? O casal, muitas vezes, você tá ouvindo aquilo lá pela primeira vez. Exatamente, né? Mas, agora, o discurso que antecede o momento das alianças, que entrega o significado delas estarem ali, é com base na história do casal. Né? Essa questão da intimidade, né, com o casal, na verdade, eu não me torno íntimo do casal, né? Mas o casal, quando lá atrás me contrata, eu já marco com eles uma breve reunião, geralmente é por videochamada, né? Que a gente conversa um pouquinho só para eu sentir deles, né? Ter o feeling, ter a vibe ali, do que eles esperam da cerimônia. Opa, então já sei mais ou menos o que vocês querem, o que vocês desejam, né? Mais adiante eu entrego um questionário, é uma entrevista por escrito mesmo que eles preenchem para mim. E aí eu digo assim, se motivem a abrir o coração de vocês para colocar em palavras tudo aquilo que vocês gostariam de me contar. Né? Tem 16 questões aqui para vocês abrir o coração de vocês. Né? Respondam individualmente, porque daí eu quero saber o ponto de vista de um, o ponto de vista do outro. Isso, não façam junto, né? Não façam juntos. Tem coisas que um vai lembrar de uma forma, o outro vai lembrar de outra forma, né? Enfim, tal. E isso são detalhes que para mim importam depois, né? Ali eu vou saber como que vocês se conheceram, as profissões que vocês têm, as famílias de vocês, como se relacionam, as amizades que vocês têm, que vocês tinham antes do encontro, depois começaram a namorar, vocês já moram juntos, vocês já têm filhos, né? As viagens que vocês já fizeram, os hobbies, passatempos que vocês têm. E lá no final, por favor, digam para mim o que vocês não gostariam que fosse mencionado na cerimônia e o que vocês consideram fundamental ser mencionado na cerimônia. Porque vai às vezes que algum celebrante desavisado acaba comentando alguma coisa desagradável na cerimônia. Isso é muito arriscado. Até eu faço perguntas assim também, porque até para poder entender a situação. Tem famílias que são convencionais, tem famílias que às vezes os pais são separados. Nunca me esqueço, teve um caso que eu sempre falo nessas datas, tipo casamento, formatura, por mais que os pais às vezes sejam separados, né? Os pais da noiva ou os pais do noivo, é um momento que, cara, de celebrar, é um momento que a galera baixa as armas assim e vai com o coração desarmado pro negócio. Eu nunca me esqueço, teve uma vez que a menina chegou pra mim e ela disse, ela nunca teve uma foto do pai e da mãe junto. Cara, no casamento a gente fez a foto. E eu disse pra ela, é uma coisa que a gente vai juntar e vai fazer e eu preciso de um segundo. Não vamos ter que ficar a tarde toda conversando e batendo papo com vocês três. E, cara, era um sonho que ela tinha, entende? Então a gente sempre tenta entender. Isso é legal pra poder até saber como que tu vai pra lá, né? Isso, porque não é toda cerimônia que, por exemplo, eu abordo a união da família, né? Como o caso que tu acabou de citar, né? Tem cerimônia, tem casais que dizem assim, eu não conheci meu pai me abandonou, então eu não quero que tu cite sobre o meu pai. E ok, né? Meu noivo não se dá muito bem com a minha mãe, não se dá bem com a minha irmã, então eu tenho que pisar em ovos, né? Né? Tem casais que não têm o viés da religiosidade e espiritualidade. Então não tem por que eu puxar um versículo bíblico, né? Citar alguma coisa sobre Deus, sobre Jesus, enfim, né? Sobre a igreja, né? Não tem por que eu citar. Porque eu posso causar constrangimento para aquela pessoa. Né? Voltando a falar, nós somos prestadores de serviços, nós entregamos aquilo que o cliente quer. Se eu entrego algo que o cliente não quer, eu não tenho outra oportunidade de fazer bem feito. É isso aí. Eu tenho só aquela ali. É isso aí. Isso é muito importante, Fábio, porque não tem segunda chance, né? E até para poder fazer uma leitura, porque às vezes tu tá no meio dos convidados lá, tem a galera que é tipo evangélica, tem a galera que é católica, sabe? Tu tem que conseguir conduzir essa cerimônia de uma forma que seja agradável para todo mundo também, né? Não pode ser aquele negócio maçante, porque eu já fiz casamentos de
todas as religiões, eu acho, possíveis, sabe? E a gente sabe, tem sermão de padre de igreja que às vezes é um pouco mais maçante, tem da igreja evangélica às vezes é mais maçante, porque às vezes tu já tá num público, e às vezes a galera que tá fazendo a celebração se empolga, porque tu tá num público, tipo, na tua tribo, entende? Isso. Às vezes tu tá na tua tribo, e daí qual é a tua tribo? Como é que tu vai fazer pra conduzir, né? Onde tem gente de tudo que é lado, de várias religiões, entende? Então é uma coisa bem legal. Tanto é que a especialização que eu tenho, ela é a especialização em ritos matrimoniais plurirreligiosos. Eu sou preparado para atender justamente esses casais aí. De onde que vem principalmente a atuação do celebrante? Além daquela geração 25, 35, que não está tão apegada à questão da tradicionalidade, da religiosidade, né? Vem também para atender aqueles casais que não podem mais casar na igreja tradicional. Então, aquele pessoal que, por exemplo, é batizado em religiões diferentes. Daí o católico e o evangélico não aceita, né? Aquele casal onde um nunca casou, mas o outro já é divorciado. Tá no terceiro já, né? Não pode, daí o padre não aceita mais. Enfim, né? Tem as brechas ali que, né, até dá um episódio para um spoiler para outros capítulos. É isso aí. Né? Mas eu já fiz casamento de umbanda com espírita. Católico evangélico é normal, né? Sim. Agora, evangélico com espírita. Né? Um pastor evangélico muitas vezes pode se negar a fazer esse tipo de casamento. Né? Com certeza. Casais que se declaram ateus. Como é que vai fazer numa questão tradicional, numa questão da religiosidade? Né? Não tem. Né? Aí precisa pegar, bom, tu é ateu, cara, mas tu tem alguma coisa direcionada para o bem, né? Para o amor. Nem que seja o amor, né? E tal. Então me conta a tua história que eu tiro dali, né? Cara, mas é missão impossível, porque quando o cara tem uma crença, né, em alguma coisa diferente, né? Tu vê, a gente nunca para pra pensar nesse lado, né? De como que... Eu sempre pergunto, tá, e aí como é que é essa cerimônia? Vai ser católica, vai ser evangélica, vai ser o celebrante? Como eles explicam, mas tu não tem às vezes essa dimensão do que é a tua bronca no dia, né? De saber conduzir. Porque lida com a crença das pessoas, ou a descrença das pessoas, né? Não sei se existe essa palavra, mas lida com as pessoas que são ateu também. Isso. Fábio, é uma coisa bem legal de falar assim, ó, tipo... Outra coisa que eu queria te perguntar, quando é que surgiu isso na tua vida, assim, ó? Quando que o Fábio... Faz 6 anos que tu falou, né? 6 anos. Quando que tu virou a chavezinha lá e tu disse, tá, agora eu vou fazer isso? A culpa é da minha esposa, isso aí. Tá? A culpa é sempre elas, né? Isso aí. Coisa pra gente fazer, né? Mas foi mais ou menos assim. Eu participei de movimentos da igreja durante muito tempo, aqui em Caxias do Sul. E lá em 2001, me convidaram para fazer uma palestra dentro de um retiro. Né? Palestra de 20 minutos. Daí, tipo, eu era a pior pessoa que poderiam convidar para fazer uma palestra, né? Extremamente envergonhado, não falava em público, não entendia nada de Bíblia. E tinha que entregar em 20 minutos. Tal, assim, do tipo, mas aceitei o convite, né? Me preparei durante 30 dias, estudando, treinando, escrevendo, reescrevendo, pai e tal. Entreguei. Né? Gostei da experiência e fui me aprimorar. Aí entrou a formação em teologia, né? 3 anos de formação em teologia, que é um curso muito perigoso para quem é leigo, né? No assunto, tá? Muito perigoso no sentido, ou tu firma a tua fé com os pés no chão, tu tem certeza daquilo que tu acredita e vai acreditando de uma forma mais clara, mais límpida, ou tu te abala totalmente porque acaba com todo o misticismo, né, que tu tem da religiosidade, né? E aí tu acha que tu perdeu tua fé. Não, comigo, graças a Deus, foi a opção de colocar os pés no chão, né? E aí eu gostava muito, assim, de ler, aprender, ouvir do meu professor, mastigar aquilo e entregar para as pessoas de uma forma mais simples, né? Até veio daí um pouco da praticidade de fazer discursos de casamento, né? A minha esposa me conheceu nesse meio, participando desse movimento aí onde eu era palestrante, orador, dava cursos, encontros aos domingos, às vezes. E ela sempre dizia para mim, tu tinha que achar uma forma de atuar com isso profissionalmente, porque tu gosta muito de fazer isso. As pessoas gostam muito de te ouvir. Massa. Quando tu fala. Né? Da esposa é um pouco suspeito, né? Isso aí e tal, né? Mais tranquilo. Em 2017, ela foi atender uma cliente dela, e essa cliente estava organizando o casamento da filha, né, que seria num local, um espaço de eventos e tal, porque acho que a menina já tinha sido casada na igreja, não podia casar mais, algo assim.
E naquele local, então, tava vindo uma celebrante de casamentos de uma cidade e tal aí, tava cobrando um valor X, não sei o que, minha esposa deu aquele clique, né? Chegou em casa, tu já ouviu falar da profissão de celebrante de casamentos? Falei, olha, eu conheço alguma coisa dos filmes americanos, né, que eu assisti e tal. Sim. Nos Estados Unidos é muito normal, qualquer pessoa pode ser um celebrante. Não, porque eu fui atender a fulana e assim, assim, assim. Deu, ó, que interessante, vou pesquisar. Pesquisando, encontrei muitos nomes de referência no Brasil inteiro. E veio aquele sentimento, né, bah, mas eu não gosto de fazer assim a loucura. Não gosto de fazer assim sem ter certeza. Sim. Vou procurar uma especialização. Encontrei uma escola de celebrantes em São Paulo, que tem essa formação de ritos matrimoniais plurirreligiosos. É uma instituição religiosa, mas a finalidade dela é formar celebrantes de casamentos para atender esse público aí que isso não aí. pode mais... Era um detalhe que eu ia te perguntar, se qualquer um podia ser, se tinha alguma restrição, alguma coisa, ou se qualquer pessoa que, sei lá, que curte, que fala bem e que vai estudar um pouco também, né? Sim. Mas se qualquer um poderia ser celebrante ou se teria algum quesito assim diferente para isso. Tem celebrantes que são freelancers, digamos assim, né? Que não tem uma formação específica para isso, não vem da teologia, por exemplo, Sim. da espiritualidade, coisas assim. E não tem especialização para ser o celebrante, né? Essa minha especialização, ela me dá uma credencial para fazer cerimônias até mesmo com efeito civil. Que né? massa. Então, eu não substituo o juiz de paz, obviamente, né? Existe um outro processo jurídico para fazer isso e tal, mas tem a base legal, né? Eu posso ter essa autoridade também na cerimônia de casamento, né? Mas existem outros profissionais que são celebrantes de casamento hoje, nível Brasil aí, que eles são pessoas, vêm do rádio, vêm da área de comunicação, ou tem uma colega minha lá em São Paulo que ela é engenheira química, engenheira ambiental. Nada a ver com o rolê. Nada a ver com o rolê, mas tem aquela outra afinidade, né, que entrega muito bem a palavra. Tem colegas aqui que vêm do teatro e atuam muito bem na declaração, né? Sim. Declamação, não declaração. Sim. E tal. Tem alguns que vêm da prática religiosa ali, mas talvez não tenha formação específica, mas se dão muito bem proferindo algumas palavras, mas não tem uma linha específica para tu ser um celebrante de casamentos hoje, pelo menos no Brasil, né? Não é uma profissão homologada, reconhecida, né, no Ministério do Trabalho, por exemplo, mas é uma atividade autônoma, né? Eu tenho esse meu perfil, né, de ter a formação lá em teologia, ter a prática dentro como voluntário da igreja, ter buscado, desejado essa formação, essa especialização. Isso com esse passar do tempo, acho que só te agrega, né? Ele te faz ser, tipo, uma autoridade naquilo que tu faz. Acho que estudar, como qualquer... Não é só... É a mesma coisa no meu segmento, não é só comprar uma câmera e sair fotografando, Exato. entende? Tu ter um estudo, tu ter uma dedicação, ter um diferencial no teu trabalho, digamos assim, né? Porque não é só uma pessoa que fala bem, tu tem um conhecimento, exatamente, a base, né? E é bem legal esse detalhe de tu poder, com essa credencial, tu poder fazer com efeito civil também. Com efeito civil também, Eu digo assim que o celebrante não é a autoridade na cerimônia, né? É o casal, mas no momento do efeito civil ele tem que ser autoridade. É isso aí. Porque é uma responsabilidade jurídica que ele tá empenhando ali, tá? Mas é só aquele momentinho ali, só aqueles 3 minutinhos ali do final da cerimônia que eu preciso ser a autoridade, realmente. Cara, é muito massa. Eu digo que são quase 15 anos fazendo casamento, eu já vi de tudo, né? Eu acho que a gente tem pessoas que a gente indicaria hoje, dizer, cara, vai lá que o cara, sabe, tem um dom pro negócio. E tem aqueles que eu digo assim, cara, tipo, não, né? O cara falou e parece que rodou e não chegou a lugar nenhum. Então a gente tem muitas experiências positivas e negativas, né? Eu queria que tu deixasse, daqui a pouco a gente tá se caminhando pro fim, mas que tu deixasse... cara, um conselho, alguma coisa para esse cara que às vezes tá sonhando em ir lá e fazer, em ser celebrante, em estar no mercado correndo atrás, que eu acho que, eu não sei como é que é para vocês, né, a gente tem uma união muito grande entre nós fotógrafos, eu não sei se tu tem contato com outros celebrantes, se vocês se ajudam, se indicam, porque daqui a pouco tu chega um pedido pra ti de uma data que tu não vai ter, e tu não vai largar o casal ao vento, né, e diz assim, cara, não vai rolar, vou te indicar fulano, então, essa galera que tá procurando seguir esse teu caminho, profissionalmente, tá? É isso aí. Bom, vamos lá. Alguns cuidados e algumas orientações, né? Primeiro, o fato de você falar bem não significa que você está apto a ser celebrante, né? Porque falar bem não significa falar muito. É isso Como aí. tu disse, né? Às vezes a pessoa fala e não diz nada com nada, né? Existe uma coerência na entrega de um discurso de cerimônia, né? Tem introdução, início, meio e fim. Existe uma
um viés aí da redação, nas aulas básicas de redação do ensino médio aí, né? Isso aí, então o quesito é ter o segundo grau completo. Não, mentira, eu tô brincando, Fábio. Não, brincadeira, né? Só precisa ter um pouco de noção, bom senso, né? Então, muito cuidado com essa questão aí de... eu já tive gente que me procurou assim, Fábio, me dá umas dicas aí para ser celebrante, porque eu faço trabalho voluntário na minha paróquia e as pessoas dizem que eu falo muito bem, sou muito feliz com as palavras. Aí eu sento 2 horas para conversar com a pessoa, né, explicando o que é ser um celebrante, o que ela precisa para ser celebrante, ela pula fora do barco, que ela vê que a coisa não é tão simples assim. É isso aí. Não, né? Então, primeiro, muito cuidado com o falar bem. Falar muito não significa falar bem. Você precisa falar bem para aquele casal naquele momento específico ali, né? Segundo, você não é a estrela da cerimônia. A estrela da cerimônia é o casal, né? A cerimônia é reflexo da personalidade do casal e não do celebrante. Show. Né? Cara, então, sabe as palavras, Fábio. Sabe Aquilo que as palavras. Eu acredito, aquilo que eu considero como politicamente correto, né, como verdade, naquele momento da cerimônia se apaga e aparece aquilo que o casal acredita, considera como verdade. Né? Lógico, não ofenda os seus princípios. Né? Não ofenda. Eu tenho as minhas integridades, tudo e tal, mas eu sou um prestador de serviço e entrego aquilo que o casal quer. Né? Segundo, nunca, jamais abrace uma profissão de celebrante de casamentos profissional como você vai chegar na frente ali do casal e deixar que o Espírito Santo age em você e você vai falar de improviso. Deus me livre. Jamais faça isso. No dom e no talento. Jamais faça isso. Porque você vai se perder, vai falar coisas que não deve falar, vai esquecer de falar coisas que você deveria falar. Né? Então sempre existe uma preparação. Sempre preparar-se para aquilo. Eu me preparo estudando a história do casal, conversando com o casal. Eu escrevo o discurso que eu vou falar. Na hora lá eu leio o discurso, não. Né? Tu já testemunhou várias cerimônias minhas, tu sabe que eu não fico lendo, né? Com a cara aqui no papel e tal. É olho no olho do casal ali, papel na mão para ter uma segurança, só. Porque às vezes tu pode viajar um pouco na maionese ali, falar coisa de improviso, se deixar levar pela emoção, a conexão com o casal também. Mas volta pro teu roteiro ali pra introdução, início, meio, enfim, né? Senão tu não acaba nunca uma cerimônia também, né? E a última dica, eu acredito, é ter muito amor pelo que faz. Dedicação, amor, carinho, respeito pela história daquele casal, tratar aquele casal realmente como único na tua frente, aquela oportunidade única ali na tua frente. Né? Eu gosto de agradecer aos meus casais quando eles me contratam, dizendo assim, ó, obrigado pela honra que tu tá me concedendo. Porque tu tá me escolhendo entre tantos como a pessoa que vai participar daquele momento ali, do teu dia do casamento, né? Porque é o dia inteiro do casamento, a cerimônia é só um pedacinho, né? Mas que ela abre alas para toda a festividade. E de certa forma, eu vou me tornar inesquecível no coração de vocês, entregando aquele momento. Que massa. Então é um prazer que tu tá me concedendo, né? É uma responsabilidade muito grande. Então é preciso ter muito amor para aquelas pessoas ali que estão te escolhendo para aquele momento ali. Além de, eu acho que tu entregou a receita do bolo ali, porque, cara, fechando com chave de ouro, questão de fazer com amor, né? Eu acho que a galera não pode pensar só na grana, é uma consequência do trabalho, né? Mas estar lá entregue de coração aberto pro negócio acontecer, acho que é um grande diferencial. Saber que o cara tá lá, tá vivendo aquele momento, né? Que nem tu disse, é um dos dias mais importantes da vida do casal. Sim. E eu faço questão de frisar sempre pra eles, né? Que é uma honra. Acho que a palavra que fecha todo esse rolê é a honra que a gente tem de estar lá. Porque, cara, entre tantos profissionais, e profissionais bons em vários, desde a parte da decoração, tudo, eu digo que é um time escolhido muitas vezes a dedo, sabe? Então é uma honra pra gente também estar lá, sabe? E eu já participei, Fábio, vou te dar um exemplo, assim, ó, de uma cerimônia em Porto Alegre, de um casamento evangélico. Uhum. Só que assim, o celebrante lá, ele esqueceu que, tipo, metade dos convidados, a gente via que era evangélico também. Uhum. Que tava lá fervoroso, ouvindo todo o sermão. Mas metade não é. Metade tava louco que abrisse o chopp e queria beber, encher os canecos, entende? Não, e as coisas e daí tu sentia direitinho. A gente tinha um termômetro que via direitinho, aquele que tá curtindo cada palavra, cada segundo, e aquele que já não vê a hora de acabar. Então ter esse termômetro, ter tudo, acho que faz parte do jogo, né? Não ser o discurso isolado, né? Eu digo, né?
celebrante profissional, ele não pode entregar um discurso isolado celebrante casal, né? Como é um sacerdote, né? Um ministro religioso ali, por exemplo. Porque é a doutrina, é a pregação, é o sermão ali e tal. Já que eu vou falar da tua história, com muito respeito, com muito cuidado e tal, né? Não conto literalmente a história do casal, né? A história do casal serve para me inspirar para o discurso da cerimônia, né? Mas à medida que eu vou falando o discurso para vocês, vocês vão entendendo que é de vocês que eu tô falando para vocês. As pessoas que conhecem a história de vocês também vão fazer essa conexão com o discurso, né? Então, por não ser um discurso isolado, ser um discurso que, na medida do possível, tenta abraçar todos os convidados ali, naquele momento, né? É possível que todas as pessoas prestem atenção. A maioria das pessoas que estão ali prestem isso aí, atenção se conectem também, né? no discurso da cerimônia, né? Pra deixar aquele finalzinho assim de gostinho de quero mais. A gente podia ficar aqui escutando um pouquinho mais e tal. Quem que é esse cara aí? Né? De onde vocês Eu acho que a sensação é essa. Cara, como é que ele sabe disso aí, né? Sei lá, é como se fosse parte de todo o rolê mesmo, né? É muito massa. Ele não fez sermão, ele fez e conversou com vocês como se estivesse papeando com os amigos ali e tal, né? Que interessante e tal. Que às vezes tem uma parte da família que não sabe dessa história, né? Uma parte dos convidados que não sabe e a gente vê eles conectados o tempo todo. Acho que isso é muito legal. Cara, queria te agradecer de coração, tá? Agradecer os nossos patrocinadores, a Via Color, a Banlec e o Fernando Rigatti da Prudential, cara, que proporciona todo esse rolê pra nós aí também. E te dizer que é uma honra te ter na bancada, uma honra. Eu quero só que tu deixe agora pra finalizar aonde que a galera te encontra, né? Que a gente espera que a galera que esteja vendo aí também vai te chamar lá pra interagir contigo na rede social, porque tu é um cara que responde na rede social também, é um cara que é ativo lá. Sim. É legal pra galera trocar uma ideia e te conhecer um pouco mais do Fábio. Ótimo. Pode, o canal principal é o Instagram, né? Pode ir lá no Fábio Celebrante, é bem simples assim. É simples e objetivo, né? Fábio Celebrante. Sem ponto, sem nada e tal. Tem vários Fábio Celebrantes, sabia? Lá no Instagram e tal, mas algum tem ponto, tem underline, tem não sei o que e tal. Acabo me confundindo às vezes. Não. Fábio Celebrante, tudo junto, sem nada, lá, bem simplesinho mesmo, né? Tem bastante material lá, bastante dicas sobre o que é uma cerimônia, o que precisa de uma cerimônia. Tem vários vídeos lá que vão encantar vocês também, dá um gostinho ali de querer massa, saber isso mais aí. E tal. E é legal ver os testemunhos, ver as coisas que aconteceram, a vivência, né, dos casais que passaram por ti ali, né, os comentários, é legal conhecer um pouco mais do cara que vai estar lá celebrando esse que é um dia muito importante pro casal. A palavra do cliente vale mais que a propaganda que a gente faz sobre nós mesmos, né? Com certeza. Cara, é um prazer. Muito obrigado mesmo, de coração, tá? Obrigadão. Adorei te ter aqui. Falando. E acompanha que logo teremos muita galera passando por aqui, muita galera de peso. Então, fiquem com a gente, tá? Um abração e se falamos. Valeu!